Qual é o problema da crise conjugal? Uma vez que o casal se separa, a destruição vai em cadeias. É uma destruição familiar, com os filhos, com tudo. Um monte de coisa vai vindo depois dali. Novas famílias geralmente se formam com os mesmos problemas, porque as pessoas, quando saem de um divórcio, dificilmente elas voltam para o fim da fila. Elas querem partir dali em diante, elas não querem fazer abstinência, porque elas fizeram sexo outro dia e elas não querem parar de fazer sexo. E, na verdade, quando você passa por uma situação de um divórcio, você tem que parar tudo, esquecer vida sexual, voltar para o fim da fila total, voltar para o zero. E ninguém quer fazer esse percurso. As pessoas, elas colocaram a felicidade delas como Deus da vida delas. Eu quero ser feliz. É o Deus. Deus não é Jesus. O Deus é a felicidade. Então, aí você vai ver um monte de problema. A atração sexual, ela vai funcionar para a mulher quando a mulher, desde o início, ela teve essa construção da admiração sem que houvesse essa violação do contato físico. E muitas mulheres, elas não querem passar por isso. Muitas mulheres, elas querem logo prazer. Porque nós estamos tendo uma hipersexualização feminina. Nós estamos tendo uma divulgação da sexualidade feminina muito rápido. Falta de instrução dos pais. Os pais não criam suas filhas dizendo, essas partes são privadas. Ninguém pode tocar nessa parte aqui dentro da sua virilha, do seu corpo, da sua vagina. Ninguém pode tocar aqui. E rapazes hoje de 16 anos, 15, 14 às vezes, eles sabem tudo sobre massagem pélvica na mulher. Eles sabem tudo sobre o órgão sexual do prazer da mulher. Meninos de 14, 15, 16 anos sabem tudo hoje sobre sexo. Então o que acontece? Ele pega uma menina pra ficar, pra dar um beijo. A gente com 14 anos ficava, a gente dançava música lenta sem encostar na nossa época. O bailinho assim, a gente não encostava. O beijinho era um beijinho com timidez. Hoje o menino começa a agarrar a menina, mete a mão lá na pepeca da menina. A menina não tem nenhuma estrutura pra lidar com prazer, não tem nenhuma estrutura pra esse nível de estímulo. Uma menina de 14, 15 anos. Ela não tem estrutura, é como um abuso sexual. É mais ou menos um abuso que ela passa, ainda que ela esteja consentindo aquilo naquele momento. Aí é uma deformidade do caráter feminino, aí já começa a escambar tudo pro água abaixo, porque ela já se torna como se fosse uma viciada. Ele vira o drug dealer, ele vira o traficante do prazer, e ela vira viciada. O que acontece? Ali já é uma destruição da base do relacionamento. Por quê? Porque pro homem, o dia do sexo é o fim. Cerebralmente falando, pra mulher, o dia do sexo é o início. Quando teve uma noite de sexo boa, a mulher, ela conversa com a amiga assim, foi lindo, ai, foi maravilhoso, eu não vejo a hora de novo. É o príncipe, pro homem foi muito bom, próxima. Então, o cérebro, por administrar diferente, a mulher, ela não entende o valor de casar em santidade, casar virgem, casar sem fazer sexo. Ai, que coisa retrógrada. Não, é cerebral. Se não for feito esse processo com o tempo, não pode casar em 6 meses. Não dá tempo de ter barraco em 6 meses. Em 6 meses você esconde os seus defeitos muito bem. Você tem que namorar no mínimo 1 ano sem você beijar na boca, porque quem beija na boca não discute. Se você tiver uma ideia, eu vou te contar um babado aqui forte. Eu já atendi, não posso falar nomes. Muitos casais com problemas graves. Se você tiver uma ideia do que é isso. Casais com problemas gravíssimos de casamento, assim, acabando o casamento. O marido não quer olhar na cara da mulher, ou a mulher não queria olhar na cara do marido. E eu fazer com eles um projeto Estaca Zero. Cuidar daquele casal e botar... Eu não posso divulgar isso em lugar nenhum, estou divulgando aqui. Eu já ajudei casais, vários, inúmeros, a restaurar casamento do zero. Fazemos um processo Estaca Zero. Vamos voltar pro zero de 40 dias a 3 meses, vocês vão dormir em quartos separados, vocês vão voltar para a estaca zero, porque nós precisamos fazer uma limpeza. Aí nós vamos avaliar a questão espiritual, emocional e física. E eu já vi casais serem restaurados num grau como se eles nunca tivessem passado por nenhum problema emocional entre eles. A paixão vir de um jeito que eu passei a ter um casal com mais de 40 anos dizendo, a gente tá passando tentação. E eu ter que dizer, não encosta nem na mão. E muitos que se submeteram tiveram vitórias absurdas, mas muitos não querem se submeter. Principalmente porque a mulher, ela não entende que a submissão, ela é um prêmio que você dá, a mulher dá ao homem esse prêmio no dia que ele foi aprovado, que é o dia do altar. E muitas mulheres são tão burras e tão jumentas que elas dão a submissão na primeira vez que elas saem que o cara paga a pizza. Então, quanto custou a submissão dela? Não é isso? Pizza. Custou a pizza. Eu falo, tem muita mulher que fala, eu não vou me submeter a nenhum macho, já nenhum tá homem. se submetendo. Só que se submete ao Joãozinho do Tinder. Obrigada. Ou olha o chefe dela, né? Não, o chefe. Não, mas se não, às vezes isso aqui, ó. Presta atenção. Submeter isso aqui, ó. Submissão de cumprir. Também tem essas outras submissões. Não, mas vamos falar afetivamente, é o cara que ela saiu no Tinder. Não, mas vamos falar a verdade. Submissão. Não existe nenhuma submissão maior do que sexo pra mulher.
Nada é igual a ficar debaixo de alguém que vai botar um negócio desse tamanho dentro de você. Sim. Nada é tão submisso quanto isso. Sexo é um ato de submissão da mulher. Aí o que o cara, essa jujuba aqui é o cara numa mesa de um restaurante. Ela tá saindo a primeira vez com o cara. Aí ela tá aqui conversando com o cara, estão se conhecendo. O cara vai, como homem, instinto masculino faz isso, é natural. Pega na mão dela. Uma mulher que é realmente uma princesa, filha de um rei eterno, espiritual, blá, 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 como eu ensino, a gente pertence a uma realeza eterna, Deus é rei. Ah, que papo de viagem, de Disney. Não é Disney, não, é Bíblia mesmo. Ele é um rei. Se você é filho de um rei, você é uma pessoa que tem uma realeza. Beleza, ela é uma filha de rei ou ela é uma mendiga emocional? Tá, o cara, você fala matriarca, né? Então é uma matriarca ou é o que? Uma mendiga? Beleza, o cara pegou na mão dela. Cara, ela não tem intimidade com esse cara, ela não é amiga dele, ela não conhece ele. Ele é um estranho. Uma mulher sensata, ela faz isso, ó. Tira educadamente, não é brutalidade, não é agressão. Tira educadamente a mão e diz pra ele, olha, eu não gosto, assim, eu não te conheço, não é assim comigo, eu sou diferente. Eu não sou esse tipo de mulher que, assim, que já sai pegando. Essa primeira atitude que ela tem, pro homem, ele entende, o homem não acredita em palavras, em atitude. O homem lê essa atitude da mulher. Na hora que ele lê, ele vai ter uma reação que já vai entregar para ela 50% do caráter dele. Nós temos primeiro o homem que é o patriarca. O patriarca, ele vai ter uma reação positiva. Ele vai admirar isso, ele vai ficar impressionado, talvez até chocado, mas ele vai achar isso uma coisa boa, respeitar. Mas o canalha, o perverso que a Bíblia fala, que é uma raça de pessoas que não muda, que não é demônio, é caráter, é mal, são pessoas más. O psicopata, o abusivo, o misógino, que é o homem que odeia a feminilidade, esse perfil de homem, ele vai imediatamente ter uma reação de ódio o limite que ela colocou. Ele vai imediatamente criticar, ele vai dar xilique, ou ele vai dizer quem que você pensa que você é, tá se achando, ele vai imediatamente manifestar para ela um papel. O que eu ensino para as minhas alunas? Você contempla a bobagem toda que ele fala, preciso ir ao banheiro rapidinho, leve sua bolsa, do banheiro você desaparece, já pede o seu Uber, não volte para a mesa. Você manda uma mensagem dizendo, olha, acabou aqui o encontro, não curti, não volte. Se você for pai de uma menina, você vai gostar que ela seja minha aluna. Porque se você for pai de uma menina, você vai gostar que ela seja minha aluna. Por quê? Porque o que a sua filha não pode, tenta imaginar o coração de Deus agora. Ele é pai de muitas filhas nessa terra. Imagina como fica o coração de Deus quando uma filha dele sai com um cara. Isso é submissão. E ele põe um estranho, pega na mão dela e ela deixa. Isso é submissão. Sim. Ela deixou. Por que você deixou? E o Espírito Santo fala no meu coração na hora. Onde ele se provou? O Espírito Santo fala na hora no meu coração. Quem é esse homem pra pegar em você? O Espírito Santo na hora ele fala comigo. A primeira vez que isso me aconteceu, que eu tirei a mão toda sem graça, eu não sabia, não teve ninguém pra me ensinar, gente. Eu tive que aprender com o Espírito Santo. Eu tirei a mão, por isso que eu virei a professora. Porque não tem ninguém pra ensinar isso. Eu tirei a mão e falei, Deus tá falando pra mim pra você não me encostar. Eu não tenho intimidade com você por isso. O cara assustou. Por quê? Porque virou cultural a mulher ser burra, ser cachorra, ser oferecidiane. Ela é oferecida, ela é fácil. Nós vamos deformar o homem. Peter de Vries dizia, a mão que embala o berço é a mesma mão que rege o mundo. Os homens saem de nossas barrigas. A estrutura de uma atração sexual está conectada a todo esse processo. A estrutura do desejo sexual, o primeiro sofrimento é o que você falou. Quanto tempo esse homem suporta passar vontade por mim? Exato. Quando um homem diz pra mim, eu não fico sem sexo, ele tá dizendo pra mim, você não vale o meu esforço. Eu não pago esse preço por você. É uma ofensa pra mim. E aí você tá cutucando os caras no calcanhar da carne do cara. Porque o cara, não, mas eu descobri que ser homem era ter vida sexual. Não, cara, não é isso que é ser homem. Qualquer um faz isso.